E, né, para o senso comum, as diferenças de gênero são muitas vezes interpretadas como se elas fossem naturais, determinadas pelos corpos. Só que não é assim, né? A ciência social postula que existe uma diferença muito grande nisso. E foi a partir disso, então, que nós começamos a tratar também como é que se desenvolve essa questão da identidade de gênero, da estabilidade e a constância do gênero. Ou seja, isso se desenvolve na infância e também ao longo da adolescência, sendo que o primeiro estágio é a identidade de gênero, é a capacidade que uma criança tem de rotular o próprio sexo corretamente, mas também de identificar outras pessoas como sendo homem, mulher, menino, menina. Esse estágio acontece bem cedo. Por quê? Porque depois logo vem o segundo estágio, que é a estabilidade de gênero. O entendimento de que as pessoas permanecem com o mesmo gênero durante toda a vida. Esse é um conceito importante, muitas vezes permeado por aquela discussão mais complexa em relação a sexo e gênero, mas não. Aqui a ideia de que muitas vezes aquele que se identifica como do sexo feminino, do gênero, aliás, feminino, mesmo que ele seja do sexo masculino, por exemplo, ele vai permanecer assim ao longo da vida. E também a constância de gênero, o entendimento de que o sexo biológico permanece o mesmo, ainda que ela possa parecer mudar, vestindo roupas diferentes ou mudando, por exemplo, o comprimento de seu cabelo, que aparece por volta dos 5 até 7 anos. Ou seja, não é porque um menino tem cabelo comprido que ele vai ser do sexo feminino e que a menina que tem cabelo curto será do sexo masculino. E isso independe da questão do gênero escolhido por ela, ou a qual ela se identifica, Porque, em geral, a gente nem fala de escolha, fala de identificação. Então, temos, portanto, essa definição em relação aos papéis sociais, que também podemos chamar de comportamento típico do sexo, que é o comportamento exibido por uma criança, um adulto, que combina com as expectativas de papel de gênero culturalmente definidas para o gênero daquela pessoa, onde vêm muitas das discussões bastante difíceis na nossa sociedade, no que tange, então, a identidade de gênero, se ela não é a mesma que o sexo, por exemplo. Mas o comportamento típico de sexo é quando um adulto ou uma criança exibe comportamentos que são esperados para aquele gênero naquela cultura. E os estereótipos também, que foram muito discutidos por nós, do papel social e também do papel sexual, o que entendemos culturalmente ou historicamente por ser homem, por ser mulher, ou homossexual ou heterossexual, que se espera dos papéis sexuais e sociais que nós temos e que nós desempenhamos. Então, o que se espera da mulher enquanto gênero, o que se espera do homem enquanto gênero. E discutimos muito isso em relação, então, ao machismo, ao feminismo, quais são os comportamentos esperados socialmente em termos da sociedade brasileira, principalmente, porque poderíamos ir para diversas outras culturas, mas falamos principalmente da questão do Brasil. Então, o que se espera em relação à mulher e suas liberdades ou em seu cerceamento, o que é a mulher considerada educada, apta, e outros fatores muito complexos e preconceituosos na nossa sociedade. Falamos em relação, então, a quanto isso acaba influenciando na violência em relação à mulher, na violência em relação ao homossexual também, ou ao transgênero. Falamos o quanto isso impacta em termos de rotina na vida da mulher e todo o cerceamento imposto a ela, enquanto trabalho, enquanto liberdade, enquanto teoricamente seja ela quem deveria cuidar da casa ou o homem trabalhar, e o quanto isso também pode fazer com que tenhamos preconceitos relacionados ao homem. Então, o homem que fica em casa, qual é o papel dele? Ele não pode ficar em casa e a mulher sair trabalhar, por exemplo? Essas foram as questões discutidas.
Além disso, falamos também sobre as diferenças entre a questão da identidade, da orientação, a expressão e o sexo. Então, como temos aqui nessa figura, o sexo pode ser masculino, feminino ou intersexo. E isso relacionado à questão genético-hereditária, aos cromossomos também. Então, ele nasceu com XX, XY, ele nasceu com X ou XY, por exemplo, mas tem órgãos sexuais femininos. Os órgãos de reprodução femininos, mas teoricamente, cromossomicamente, ele é homem. Então, quais são os aspectos envolvidos, no intersexo? A questão da orientação, ou seja, a orientação afetiva e também sexual. Ele gosta de homem, ele gosta de mulher, Qual é a orientação afetiva e sexual para uma pessoa? A identidade, ele se identifica com o gênero masculino ou feminino. Então, eu posso, por exemplo, ser do sexo feminino, me identificar com o gênero feminino, mas ter também uma orientação afetiva para mulheres. Então, eu sou do sexo feminino, me identifico como mulher, mas também gosto de mulheres e tenho uma orientação sexual por mulheres. Como é que fica, essa questão? Nesse caso, o homossexual feminino ou a lésbica. E a expressão. Também, como é que eu me expresso, como é que eu me visto. Então, no desenvolvimento da identidade, o entendimento dessas atitudes, da relação em relação aos papéis sexuais são muito importantes, mas as mudanças físicas também podem contribuir para esses problemas em relação à adolescência. Então, os papéis sexuais, muitas vezes, não são entendidos como convencionais para os adolescentes, muito embora, muitas vezes, a sociedade tente colocar dessa forma, em relação, por exemplo, à escolha profissional, em relação à escolha de vestuário, em relação à orientação afetiva, em relação à orientação sexual, em relação à identidade de gênero versus o sexo. Todos esses conflitos foram tratados em sala. Portanto, essas questões relacionadas à orientação sexual e o heterossexual, o homossexual. Aqui acho que tem também bem explicado a questão da identidade, da orientação sexual. Então, a minha identidade de gênero, é para homem, mulher ou homem e mulher. Então, eu não me identifico nem como homem, nem como mulher, por exemplo, em relação ao gênero, mas o meu sexo é feminino, por exemplo. Então, a orientação sexual é hétero, é homo ou é bissexual. Eu, por exemplo, me identifico com o sexo feminino, com o gênero feminino também, Então, eu sou do sexo biológico feminino, do gênero feminino, mas tenho orientação sexual bissexual, por exemplo. E o papel de gênero, Com qual papel de gênero eu me identifico, ou o papel sexual que nós falamos? É o masculino, é o feminino, é o andrógeno? Por quê? Eu posso ter a identidade de gênero feminina, a orientação sexual heterossexual, ou seja, eu gosto de homens, e o sexo biológico feminino, mas eu tenho um papel de gênero masculino. Sou muito agressiva, sou muito forte, gosto de, por exemplo, trabalhos ou profissões que são historicamente conhecidas pelo homem, por exemplo. Então, eu sou motorista de caminhão, por exemplo, que é um papel muitas vezes atribuído de gênero, social atribuído ao homem. Mas não, eu tenho então um papel de gênero masculino. Eu posso me identificar com as atividades, as funções que teoricamente seriam atribuídas socialmente ao homem, por exemplo. Falamos também sobre as condutas sexuais de risco, o uso de contraceptivos, as infecções sexualmente transmissíveis, o problema relacionado à gravidez e maternidade na adolescência. Então, acho que vale a pena recuperar alguns aspectos desse momento, por exemplo, relacionado à gravidez, o quanto o SUS e o governo podem investir em políticas de informação, de orientação em relação à maternidade na adolescência. Falamos da política atual sobre
abstinência sexual completa, né? E o quanto isso pode interferir em políticas relacionadas à saúde, ao cuidado e à prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, né, como as infecções, e a maternidade na adolescência também, certo? Essas foram as principais discussões relacionadas a esse material.